decisão que pediu a apreensão do celular do seu ex-assessor, Alexandre de Moraes, ele citou duas matérias da revista Fórum. Quer dizer, a revista Fórum fazendo ilações malucas ali. Olha o título, os títulos das notícias, né? Folha bota Tarcísio na roda e círculo bolsonarista e golpista se fecha. Quer dizer, é simplesmente uma maluquice da revista Fórum, um monte de adjetivos jogados aleatoriamente. Você bate um monte de adjetivos exagerados no liquidificador e fala, pronto, eu tenho uma manchete da revista Fórum, e isso é tratado como fonte do direito para você fazer uma investigação, né? Carla Zambelli, agora é uma especulação se a Carla Zambelli estaria envolvida na troca de mensagens, que não sei o que, e isso vira agora a justificativa, né, para você pegar o celular. E aí vamos lembrar do que a gente comentou ontem aqui no Braddock Show, no Braddock Mole. Existe, então, um problema que é a mesma pessoa assumir 4 papéis em um inquérito. 4 papéis dentro de um inquérito, sendo que este inquérito em si é ilegal, inconstitucional e antidemocrático. Aí, ao invés de você falar assim, olha, vamos analisar esse problema dessa mesma pessoa assumir 4 papéis, esta mesma pessoa vai abrir um 5º inquérito agora, na verdade o 10º inquérito, para investigar este primeiro inquérito no qual ela é 4 vezes interessada. Foi assim que você aprendeu direito, Fabi? Bom, eu aprendi no direito que, primeiro, provas obtidas de forma ilegal, como aconteceu no caso da Vaza Jato, elas são inutilizadas, mas isso mudou. Eu aprendi no direito que, quando você tem provas sobradas, o negócio acontece e não é uma mera alteração processual, né, que não alterou nada o mérito, que poderia anular tudo isso. Também aprendi no direito, talvez esteja bem antiquado, que G1, Metrópolis, Guilherme Amado, essa galera aí, eles não são donos da verdade, eles não podem fornecer provas, ou melhor, matérias jornalísticas que embasaram, por exemplo, a narrativa e condenação dos atos do 8 de janeiro. Não deveria valer. Também aprendi que imagens do 8 de janeiro, por exemplo, imagens como a de Roma, casos dessa forma, não devem de forma alguma ter sigilo, porque é pelo princípio da transparência que nós, cidadãos, controlamos uns aos outros nesse sentido. Então é por isso que o processo, por regra, ele é publicizado, porque nós vemos as tristezas e as mazelas alheias que acontecem nos tribunais e a gente já aprende, Então também tem esse efeito pedagógico. Eu aprendi tanta coisa no direito, Flávio, tantas coisas que hoje eu nem sei onde elas estão. Deve estar debaixo do tapete daquela sala onde estavam todos aqueles senhores sentadinhos rindo da nossa cara. Eles devem falar cochichar não, acho que já falam até bem alto mesmo, Olha os otários lá, se programando para fazer um impeachment do Moraes. E assim, tem uma senhora lá, tem a Carminha, que a gente até brincou, que não, realmente é muito difícil achar onde ela está, mas ela está na foto, vocês procurem depois. Mas uma foto assim, que ainda retrata a elite burguesa, decadente, socialista brasileira, que está alinhada pela mente e pelo bolso com os maiores ditadores do mundo na atualidade. E o brasileiro está cansadíssimo disso. O brasileiro está ficando de saco, desculpa a palavra, de saco cheio de política, justamente por isso. Porque essas negociatas que estão acima da lei tá deixando o brasileiro assim, Então, vamos em frente, porque a nossa opção é só uma, é tentar trazer a verdade. Pois é, né, André? Isso aí que a Fabi acabou de dizer me lembra muito como o Hélio Gaspari tentou descrever a ditadura militar, na sua trilogia. Tentou não, ele descreveu a ditadura militar na sua trilogia, falando que tinha uma ditadura tímida, depois ditadura, sabe, que vai se abrindo, depois a ditadura aberta. Ora, antes esse tipo de negociação era completamente secreta, era feita, até eu sei de filmes de máfia. Você sempre vê os caras na piscina, falando as coisas mais importantes da piscina. Eu sempre quis entender aquilo, depois um policial me explicou, falou assim, é para não ter escuta.
Por isso que você tem, por exemplo, reunião na sauna, reunião, sabe, onde você destrói toda a possibilidade de equipamentos eletrônicos estarem gravando ali, né? Coisa na piscina, né? Pelo lazer. É justamente para você se proteger ali. Agora parece que a gente está falando assim, olha, ao invés de ter uma negociação escondida, a negociata é assim, a gente negocia escondido e ainda vai para a Globo News e falando assim, fizemos tudo isso escondido mesmo e vocês que se lasquem aí. Eu queria voltar aqui à questão da fórum, né? Servir como fundamento em decisão judicial para abertura de um inquérito por parte de um juiz. Quem está acompanhando o programa, acho que tem uns 3 ou 4 programas, a gente trouxe uma notícia da fórum e eu falei, a fórum está aqui claramente pedindo a prisão de opositores políticos. Então, a função da fórum, que é uma revista autodeclarada de esquerda, que já é assustador daí, eles nem fazem questão de esconder, eles falam que são uma revista de esquerda, né, progressista. A função da fórum é justamente criar a metalinguagem, a narrativa pública para viabilizar a ação metajurídica. E aqui está o exemplo claro. A fórum criou a metalinguagem, a narrativa, que é uma revista declaradamente de esquerda. É quase como colocar o Brasil 247 ou a Carta Capital como fundamento de uma decisão judicial. E aí vai o Poder Judiciário, que não pode abrir inquérito, abre outro inquérito para investigar quem está comentando as notícias que a Folha de São Paulo divulgou. Consegue compreender isso? Que você lê a decisão, tipo assim, não, porque há uma clara rede estruturada contra o Estado Democrático de Direito. Quem está comentando sequer falando de Estado Democrático de Direito, se falando de instituição, está falando que há procedimentos completamente ao arrepio da lei, que isso precisa ser saneado. E tem gente aí criticando um servidor público e pedindo, inclusive, demissão de servidor público. Desde quando pedir demissão de servidor público pode ser considerado um atentado ao Estado Democrático de Direito? Veja que a linguagem se corrompeu a tal ponto que não há mais nenhum tipo de pudor em dizer que críticas são um atentado ao Estado de Direito, que críticas ameaçam a democracia, e que uma matéria do maior jornal, um dos maiores jornais do país, comentar matérias desse maior jornal do país é um atentado ao Estado Democrático de Direito. Quem em sã consciência poderia achar que um cara de esquerda como o Glenn poderia ter algum tipo de participação, escusa, algum outro interesse em abalar a democracia brasileira de um governo de esquerda, com parlamentares e pessoas comuns na internet? É tão surreal, é tão kafkiana, né? É tão irreal isso, mas é hoje o cotidiano do Brasil. Então é assustador porque, apesar de ser irreal, é completamente crível. É triste o que virou o Brasil. E, volto a repetir, 2 semanas atrás, um jornalista, esqueci o nome dele no Twitter, avisou: essa situação das matérias da Folha dará em prisões, mas não para quem divulgou na Folha, e sim para quem está comentando sobre elas. Ameaça mais clara do que aquela naquele momento, para mim, não poderia ter. Então é evidente que o intuito é abafar qualquer tipo de comentário, abafar qualquer tipo de crítica. André, você falou sobre o uso de uma reportagem, vamos colocar assim, de uma maneira bem exagerada, jornalística, como fonte do direito, né? Eu escrevi um capítulo do livro Suprema Desordem com alguns juristas, tem juristas e eu, o livro é meio esquizofrênico, assim, né? Tem pessoas que entendem de direito e tem eu ali no meio perdido, no qual eu estou falando justamente sobre esse uso da mídia como fonte do direito. Veja bem, a prisão do Felipe Martins, apesar de o jornalista negar hoje, eu tenho como provar que ele está mentindo, foi feita baseando-se desde o princípio em reportagens jornalísticas. Solta-se lá a frase, né? Felipe foi para Orlando e desapareceu. Aí vai lá e usam isso como motivo para prendê-lo. E aí prendem-no em Ponta Grossa, porque ele teria entrado nos Estados Unidos, né? Ponta Grossa, como a gente sabe, né? A capital do Arkansas. Tudo isso aí que é feito contra a direita hoje, e assim, não tem nada a ver com Bolsonaro, não tem nada a ver com o governo passado, assim, olha, eu não vou com a sua cara porque você é de direita, você está atrapalhando meu projeto de poder, você está querendo ética na política, você luta contra a corrupção, você é contra cargos lá para boletar a companheirada, peraí, eu vou te prejudicar. Como se faz isso? Ora, como bem dito na mídia, né, como amplamente divulgado na mídia, procura lá no Conjuro, procura lá nesses pesquisadores de jurisprudência, quantas vezes você vai ver essa expressão, né, como amplamente divulgado na mídia, é um extremista de direita, é um golpista.
sempre esses termos. Você simplesmente joga esse termo nas costas de alguém, e aí você ganha o direito, né, de fazer qualquer coisa contra essa pessoa.